Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje é dia 7 de fevereiro, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando pelo setup das linhas aqui no dólar que a gente teve. Muito fácil de falar porque hoje não teve nada. Linha inferior e linha superior não foram testadas, então nada a ser feito em relação às linhas. A gente vê que hoje teve baixa volatilidade, porque se entre uma linha e outra compõe aqui uns 30 pontos, então hoje não andou nem 30 pontos da máxima e da mínima. Já em relação à regra de coloração, o que a gente teve aqui? Regra de coloração. Primeira cor a gente não faz nada, que é a venda no caso. Trocou de cor, era quase 11 horas, não andou mesmo, estava com baixo volume. A venda também não andou, a compra até chegou a andar aqui alguns pontinhos, mas no geral baixa volatilidade, não valia a pena, porque se fosse para entrar aqui e pegar esses 10 pontos, a pessoa ia demorar 3 horas de operação. Muito, assim, parado o dólar hoje, não valia a pena fazer nada, o gráfico de candles estava muito pior que Renko aqui. Já o índice, já em relação ao índice, a primeira cor foi compra, quando trocou para venda foi muito rápido, foi na volatilidade do primeiro minuto do dia, tanto é que estava com o LS ativo, depois ficou na cor aqui fúcsia, não teria dado tempo, tá, pela volatilidade do primeiro minuto. E aí ficou esse tempo todo na cor de venda, só foi trocar, era 4 horas da tarde. Essa troca aqui de cor proporcionou uns 270 pontos mais ou menos, até andou alguns pontinhos, mas deixa eu ver quanto tempo aqui. 1 hora, ok. Então só daria essa operação aqui no Renko. Então no geral hoje foi um dia que não teve operação de linhas para o dólar. Renko não valia a pena no dólar pela questão de estar tudo travado lá no gráfico de candle, sem volume. E aqui no índice a gente teve, mas foi no final do dia. Já em relação ao gráfico temporal, o candle 5 minutos que a gente teve aqui. Código de barras, qualquer semelhança, mera coincidência, né? Porque literalmente o dia todo um lixo. Marcando a retração aqui desse movimento mais macro, a gente vê que o preço trabalhou entre retração. Então, a gente teve gap relevante? Não teve gap relevante. Primeiro candle, long leg doji. Médias, todas sem tendência. Até a 200 que estava flat aqui, também bem ruim. E aí, primeiros candles do dia, nada a ser feito. Ficou dentro do primeiro candle, que é o long leg doji. Fazia uns rompimentos, mas tudo rompimento falso, média sem tendência. Aí ela até que tentou romper a máxima aqui, rompimento falso, já tinha as ações, já tinha a abertura do norte-americano, nada de volume, nada de volatilidade, nada, tudo dentro do primeiro candle. Aqui já começou a configurar talvez um topo mais alto, fundo mais baixo, possível alagamento, que realmente foi, até lá no fim do dia, SLT superior aqui respeitar também. Teve até um pouco de volatilidade com a abertura aqui das ações nos Estados Unidos, mas não foi grande coisa. Travou nesse fundo aqui, não conseguiu romper, voltou, média sem tendência, chegou na 200, Trap Zone, acumulou para romper ela, houve rompimento, mas 15 horas, até comentei que poderia ter uma certa volatilidade, teve, mas nem tanto assim.
Aqui, gap entre candles já estava desde o início do dia, então não valia a pena fazer nada, sinceramente. Fechar o gráfico, aquele setup do X, né? Que clica aqui, pronto, vai fazer outra coisa, porque péssimo, péssimo, péssimo. Não vi nada ser feito, então identificou que está travado pelo gráfico de candles. Extremamente arriscado já ficar caçando renco ou linhas, porque não tinha realmente volume para andar. Aqui na parte já era meio-dia e 55. Estava até querendo formar um outro padrãozinho que é comum. Comum não, mas ele tende a ser de reversão, que é um possível diamante. Só que não deu continuidade, não conseguiu romper a máxima, aí começou a subir em forma de canal, mas ao mesmo tempo dentro dessa lateralidade. Nossa, péssimo, péssimo, nada a ser feito. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na floor de trade, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, ontem foi um dia de super tendência. Até comentei que dias após super tendência poderia ficar travado, né? Bem comum isso acontecer. A gente não teve o mercado em si travado, mas foi uma tendência estranha. Vou falar sobre isso. Lembrando, o setup do IFR já foi acionado na abertura. Chegou a pagar, porque se a pessoa já entrasse na abertura, nem andou contra. Até o máximo é que o fundo do dia andou uns 1.000 pontos. Pro dia que foi, assim, muito forte as ações caindo, né, principalmente no setor financeiro, 1.000 pontos é pouca coisa. Ontem subiu muito, hoje, que poderia ser um dia de forte correção, não foi. Achei bem estranho isso. Então o primeiro candle foi um candle de força vendedora, já aí mais um dia comprovando que o primeiro candle pode ditar a direção do dia, a depender do tipo do primeiro candle. A gente tem um movimento aqui que não está esticado, não é reversão agressiva, fazendo apenas uma correção, toque na média 80. Essa etapa aqui da média 80 com a 20, eu comentei ontem que eu não pensaria em compras na primeira hora, até corrigir, porque estava bem esticado em tempos gráficos maiores. E isso aqui, lá no 60, na primeira hora do dia, ia testar a média 9 ainda, que é esse primeiro candle aqui, que está bem estranho. Então, ia testar a média 9, que era essa região. Tava realmente longe da média 20. Deixa eu mostrar aqui melhor. Tirar essas coisas que eu deixei marcado no gráfico oficial. Tirar os estudos aqui. E mostrar os 60 minutos. Então, 60 minutos super esticado. A primeira hora tava chegando na média 9. Poderia ter um repique de alta? Poderia, mas esse repique de alta seria inválido porque o LS estava ativo. Longe da média 20. Então, mais força vendedora do que compradora. Então não ia ficar caçando compras aqui. Aí o movimento nem teria, né, pago aqui se a pessoa tivesse entrado, que é na média 20 a parcial. A gente já tinha esse candle aqui, quando ele fechou, era a abertura do à vista. E aí teve um pullback agressivo. E nessa região, pelos 2 minutos, eu estava vendo até a possibilidade de pensar em venda. Só que eu precisava de um respiro aqui. E aí, olhando pelo 2, olha o respiro então acontecendo, 31 e 32. É candle gatilho 33? Não. 35 já inviabiliza e nem foi acionado, ele estava grande. E aí nessa hora eu estava comentando que o fluxo estava muito estranho, era para ter caído já e não caía. A abertura das ações, tinha setor financeiro caindo forte por causa do resultado da Bradesco. Então um gapzão que estava tendo lá e força vendedora. Setor financeiro, já disse, puxa muito. E Petro estava pelo menos abrindo em alta, mas ela sozinha não consegue carregar o índice. E Vale estava no 0 a 0. E aí aqui o que acontece? Aquela situação do efeito manada, né? Até queria mais falar sobre isso aqui hoje. Tendo em vista que o cenário lá fora estava com viés de baixa hoje, vou falar, já vou aproveitar, já falar de macroeconomia para dar esse embalo aqui na questão de efeito manada. O que tinha lá fora? Por que a gente já tinha um viés de baixa aqui para o índice? Se a gente for olhar lá fora, antes, né, de abrir o pregão, nós tínhamos minutos antes. Ásia, setor, índices asiáticos, estavam divergentes. O principal, que é o Hang Seng, que puxa muito a Vale, minério de ferro, né, dita muito, estava caindo, tá? Principal.
Ah, Nikkei e Japão estavam subindo? Tá, mas o que mais puxa é Hang Seng. Índices europeus caindo. Nós tínhamos juros americanos subindo. Por enquanto, tudo é correlacionado para índice cair e dólar subir. O minério estava em alta, mas estranho. É difícil aqui agora, porque índice Hang Seng caindo e minério subindo, e não subindo tanto assim. Então o Vale poderia ficar no 0 a 0. O petróleo, pelo menos, estava subindo. Ótimo, Petrobras poderia subir, mas sozinha não carrega. DXY estava em leve queda e S&P no 0. E aí saiu o balanço da Bradesco, já saiu várias especulações, estava muito ruim e tinha esse mercado super esticado. Lembrando, ontem foi um dia de super alta, super tendência, logo antes do dia do resultado, né, do balanço da Bradesco. Será que isso não poderia ter sido uma oportunidade de vamos comprar, vamos vender mais caro e jogar o preço para baixo? Mas enfim, em relação ao efeito manada, era com esse resultado, com a questão das ações caindo, esses minutos aqui, estava tudo vermelho na minha grade de cotação, puxando. E FNC, Vale, só a Petro tentando segurar. Petro não segura. Então, efeito manada era, vai cair, vai cair, vai cair. Do gráfico, o que a gente vê do gráfico? Price action aqui, se eu for ignorar as médias, é uma tendência, retração de 50%, um engolfo, venda. Price action puro. Tinha risco retorno? Tinha, estava muito esticado, tinha espaço para cair. Médias, quem opera por médias, movimento básico de pullback. Isso aqui é um pullback. É quase um candle aqui, gatilho também, olhando só pelo candle, é um engolfo, sei lá o que as pessoas têm nome de padrão de candle. Então atrai muitos vendedores. E aqui também nos candles seguintes, por quê? São candles de virada. São candles que tinham força compradora aqui, mas fecharam virando para baixo, virando com a força vendedora, mas não eram candles bons. A região estava tendo defesa e rompeu mínima, não conseguiu cair, rompeu mínima, não conseguiu cair. Quando todo mundo pensa numa direção, o mercado de futuros é muito importante falar isso, porque nos livros de análise técnica tem a teoria de Wyckoff, né, que ele fala que, não sei agora se é Wyckoff, mas a questão de por que os preços se movimentam, porque tem mais comprador do que vendedor, e vice-versa, muita gente fala isso. Mas mercado de futuro, para você poder entrar na compra, alguém precisa estar na contraparte vendendo e vice-versa. Então, como que o preço vai cair se todo mundo estava pensando em cair e poucas pessoas pensavam em compra? Se poucas pessoas pensavam em compra, qual que é o risco disso acontecer, do preço cair? Cair com alta volatilidade, porque tendo poucas ofertas aqui de compra, né, no caso, ordens de compra aqui inseridas, por exemplo, uma está aqui, outra está aqui, outra está aqui, dá um espaço de preço. E aí, se chegar um player querendo vender a mercado, ele vai deslocar muito aqui, muito. Ele vai deslocar o preço lá para baixo sem querer, com poucos contratos, porque não tem muita contraparte. Então, para uma pessoa, um big player, isso aqui não é vantajoso, porque prejudica seu preço médio. Não tem vantagem para ninguém isso aqui. Para nós, varejo, tem, né? Porque se você aproveitou a venda aqui antes desse player entrar com muitos contratos, a volatilidade vai beneficiar você. Só que você que opera com muitos contratos, isso aqui não tem vantagem nenhuma, prejudica seu preço médio. Não tem vantagem isso aqui para grandes players. Então, para que eles vão entrar aqui agora na venda se maioria, até o varejo, eu estava pensando em vender? Estava comentando, as ações estão caindo, região boa para vender, e muitas pessoas podem ter pensado como eu. Então, por que não fazer aquele certo movimento que tem gente que gosta de falar, né, manipulação? Mas eu acho que não é bem manipulação, é movimento no ciclo normal do mercado. Buscar ordens de liquidez. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou chamar compradores e depois eu derrubo o preço. Chamando como? Criando essa barra aqui. Pelo 2 minutos muitas pessoas podem ter comprado, suporte, vai formar aqui um fundo duplo, porque quem não olha médias, né, no caso, vê muito fundo duplo aqui. E se a pessoa não olha indicadores de estar sobrecomprado, etc., ela vai achar que a posição que está no gráfico é ok para pensar em fundo duplo e comprar. E o tanto de gente também que pode entrar no fechamento da barra. E o tanto de gente que estopou porque estava vendido e posicionou stop aqui.
Stop de quem está vendido é compra. E se eu quero vender, eu sou um grande player, qual que é a melhor região para mim? É essas regiões aqui onde o pessoal está estopando. Eu quero vender, vou pegar a contraparte deles. Então eu vou chegar aqui, vou vender com a contraparte da compra de quem estava vendido e está estopando. E eu vou jogar o preço agora para baixo, porque era para o preço cair, se for olhar com a base, fundamento das ações, era. Mas caiu de primeira? Não. Então vamos enganar aqui o pessoal. Isso geralmente acontece muito em dias que tem esse feeling de efeito manada das ações, tá? É uma coisa que não é tão comum de acontecer, porque tem dia que Vale abre de um jeito e FNC de outro, e não tem nada que faça a gente pensar que, nossa, hoje vai despencar, hoje vai subir. Então tem que ser realmente alguma notícia, algo que esteja por trás, falando vai cair, vai cair, vai cair, ou vai subir, vai subir, vai subir. Exemplo que eu já cheguei a fazer operação assim, e nem foi da abertura das ações, foi na abertura do pregão. Quando teve a questão lá da guerra da Ucrânia e da Rússia, quando foi de domingo para segunda, né? Houve noticiário, plantão, etc., informando essa questão. Muita gente pensou que, nossa, a Rússia é um país grande, vai interferir muito e é perto ali da Europa, vai interferir em outros países, vai afetar muita coisa, a commodity vai explodir, mas ao mesmo tempo os mercados irão cair, é índice para baixo, é dólar para cima. Todo mundo pensando, é hora de short, vender, vender, vender e comprar dólar. O que eu fiz no primeiro minuto da abertura? Comprei já e explodiu já no primeiro minuto, por causa do efeito manada. Como que os players poderiam vender se o varejo estava querendo também vender, né? Então vamos atrair aqui o varejo para depois fazer o movimento que eles querem. Aí dias depois o índice caiu, mas nos dias seguintes da notícia, não houve essa queda. E aí a gente viu esse movimento aqui, um pullback, se for olhar para o Medias, né? Porque fez um pullback agressivo na média 20, agora poderia estar formando um topo duplo aqui de continuidade do movimento de queda, juntando com a visão do setup do IFR que já está acionado desde a abertura. Faz então um candlezinho, não vou entrar nesse candle, não é gatilho, e aí pelo 2 minutos eu poderia já filtrar, porque estava muito forte a força vendedora. Se eu esperasse os 5 preencher todos os critérios, não ia dar tempo, porque estava pressionando para baixo. E aí eu entrei pelo 45 do 2, depois de ter feito esse candle aqui 44, atraindo mais compradores, né? E aí eu entrei aqui, o stop não era viável colocar aqui, porque a gente poderia ser só estopado, depois voltar a cair, o stop ideal é aqui em cima, tá? E aí o preço foi caindo, essa parte aqui me irritou muito, porque demorou para poder cair, mas foi interessante, porque pelo 2 minutos a gente via trava, rompeu fundo, rompimento falso. Aí não tinha candle aqui de compra, né? Era só candle de rejeição, 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 rejeição. Então, antigamente, quando eu via candles assim, eu tinha o pensamento que se está travando é porque os compradores estão ganhando. Sim, todo suporte ele começa com essa visão, mas nem todo suporte como é que fala? Nem toda região irá constituir um suporte só porque tem alguns candles travando na região. Então, lembrando que a gente olha tempos gráficos também, né? Então, isso aqui é 2 minutos. Na minha visão, 2 minutos está criando suporte? Pode ser. E no 5? Não. E no 15? Muito menos 15. Então, depende do tempo gráfico também. Isso aqui, muito ruído pelo 2. Aí começa a ficar interessante, porque é uma região que começa a atrair compradores, porque vê que nos 5 minutos está criando candle de rejeição também. E naquela época eu já cheguei a operar candles assim, por exemplo, deixa eu tirar aqui. Por exemplo, esse 20, vamos supor, 20, 19, porque são barras martelo em região de suporte. Eu entrava no fechamento, por exemplo, na compra. Fechamento na compra. Entrava, ou às vezes tinha época que eu colocava a ordem na máxima. Mas é uma visão de martelo posicionado em qualquer lugar. Mas ok, o preço caiu. Como que eu posso marcar alvo aqui? Muito importante considerar alvo do dia anterior, né? Retração, então, de todo o movimento de alta do dia anterior. Primeiro nível estava aqui embaixo. A primeira pernada daqui do topo duplo de continuidade para baixo. Eu tinha que marcar o risco retorno também, se eu entrei aqui stop no topo, né, do movimento. Então eu tinha 1 para 1 aqui.
Só que eu tinha confluências mais aqui embaixo. Qual região mais de confluência? Começava a partir daqui. Era o primeiro alvo do topo duplo, primeiro nível de retração do dia anterior. Tinha também aqui atrás, era uma região de troca de polaridade, com essa linha aqui, esse topo, enfim. E tinha também 1% de baixa, então era uma região. Tinha 2 para 1, com 100% do topo duplo, VWAP do dia anterior. Então, se eu marcasse só do primeiro candle para baixo, região de 161, então dependeria muito do movimento na hora. Eu não fiz parcial na região aqui do 1 para 1, fui aguardando para ver como que ia reagir. E aí o preço me assustou o fato de vários candles seguidos sem reagir, então a gente via que Bradesco caindo forte, Vale também estava puxando e nada do índice cair forte. Por quê? Mesma questão. Para que vai jogar o preço para baixo e ter volatilidade se não tem muita gente dando liquidez, né? Então foi uma queda bem lenta, enquanto que o dia de ontem foi bem rápido a alta. Então não tinha ainda muita gente pensando em compra, a maioria era venda hoje, né? Chegou nessa região aqui, achei interessante fazer parcial, tá? Fui mais pela barra, o movimento da exaustão. Fez o pullback na média 9. Nós temos o pullback na média 9, não é candle gatilho C29, porque ele já pede risco retorno total, meu stop vai ser aqui em cima. Tá na cara de 100% aqui, importante, VWAP, etc. E aí teve essa volatilidade com a abertura do norte-americano. Eu não fiz a parcial, eu achei que ia chegar um pouco mais aqui embaixo. Só fui protegendo mesmo, protegendo 26, a barra voltou e tirou minha proteção. Ok, movimento estranho, porque já tinha IFNC setor financeiro caindo, acho que mais de 2%. E isso é muita coisa no setor financeiro. Tanto é que o setor financeiro, juntando macroeconomia, aproveitando, juntando tudo aqui, 60 minutos. O setor financeiro devolveu o movimento de alta de ontem. E ontem, quem puxou o índice foi o setor financeiro. Olha essa primeira barra do dia. Devolveu todo o movimento de alta. E o índice não fez isso. O índice não fez. E aí o preço fez aqui, voltando para cá, fez um pullback na média de 20, não é candle gatilho, não preenche alguns critérios importantes, volta, fica testando as médias e quebra a média. Quebra a média, tá, vou pensar em compra, não tem nada pra pensar em compra aqui, nem teria acionado, trap zone, nada. E aqui eu poderia até pensar que poderia ser canal de baixa, porque nós temos LT aqui dos fundos, poderia ser LT dos topos, aí foi rompido. Chegou na região aqui de VWAP com retração do dia. Aqui 50%, travou aqui, nada a ser feito. 9 cruza para cima, 9 cruza para baixo. Chega na região do fundo, não rompe de primeira, faço pullback, vou entrar? Não, tá na cara da 200. Primeiro toque dela depois de um tempo que já está criando tendência, né? E aí 200 reage aqui de primeira. Chega na 20, aí começou a trap zone da 20 com 200. Primeira reação foi uma tentativa de rompimento falso. Médias todas emboladas entre as duas 200 aqui. Tenta subir e aí só no fim do dia que teve esse volume aqui. Até chegou o LS ficar ativo, é região de 61 do dia. Mas pela hora ser 5 horas da tarde, nós teríamos praticamente menos de 1 hora de pregão para conduzir uma reversão agressiva que não iria valer a pena o risco aqui pela hora. Mas era 61. Estava formando aqui embaixo também. Ao mesmo tempo que parecia um ombro, cabeça, ombro invertido, parecia ser um fundo arredondado, com a linha aqui, né? E aí como se fosse uma xícara e rompeu. Se eu pegar a projeção desse fundo com esse topo, mas esse topo foi a volatilidade, eu acho, de 15 horas. A gente tem aqui o primeiro alvo cravado, então tinha confluência. Tinha confluência, o risco era mesmo a hora aqui. Faz um pullback agressivo, pela hora também, nem se preenchesse os critérios que preencheu aqui, mas se está em torno da média de 200 eu vou caçar compra, não vou. E aí o preço finaliza em torno das médias. No gráfico branco, então, de sequência compradora ou vendedora, a primeira eu até vejo, vou marcar aqui, deixa eu desenhar. Então a gente teve essa sequência aqui, essa não teve sequência, essa aqui também não acho porque demorou demais para cair. Fez aqui como se fosse uma bandeira, uma cunha de continuidade, tanto faz. Realmente foi, mas não deu seguimento ao rompimento da mínima, não rompeu de forma verdadeira. Caindo em canal, fez um fundo arredondado, rompeu aqui, fez meio que o cup and handle, né, com como é que fala? O copo aqui,
E a xícara, né, na verdade, famosa xícara. Subiu, cravou alvo, pode ser reversão, risco é a questão do horário. E aí fechou em torno das médias, dando a única oportunidade realmente que eu vi foi aqui, nessa região desse pullback antecipado pelo 2 minutos. O resto eu não vi mais nada hoje. Achei estranho, poderia ter caído mais, só caiu 0,80, sendo que o setor financeiro puxou muito. Então, já falando aqui, os DIs ao longo do dia ficou bem estranho também. Ficou entre positivo e negativo, mas o que mais foi estranho é que a gente tinha divergência, enquanto que lá fora o S&P chegou até a estar subindo nos primeira hora do dia, eu acho que foi assim, os futuros, né? E o DXY estava subindo. Peraí, deixa eu ver o que realmente estava fazendo, deixa eu lembrar. Corrigindo a informação, o DXY estava caindo e o S&P estava subindo. Então, o mercado americano subindo, o dólar caindo, só que juros americanos estavam subindo, que não tinha sentido. O S&P só está querendo renovar a máxima mesmo, não está tendo muito sentido. E aqui nós tínhamos os DIs. Os DIs estavam no campo negativo, tá? Os DIs aqui estavam no campo negativo, que tende a jogar índice para cima e dólar para baixo. Só que as ações, setor financeiro, puxando muito, muito. Chegou a ficar mais de 3% aqui IFNC. E aí, difícil pensar em contra-tendência, compras com IFNC caindo desse jeito. E Vale durante o dia também chegou a ficar no campo negativo. E Petro não estava disso aqui tudo de alta. Então, complicado. A gente deveria então olhar mais o cenário interno. Não ficar muito enviesado com o que está acontecendo lá fora. Porque o movimento de alta do S&P é coisa de lá, balanço de empresa lá. Nós estávamos sofrendo principalmente com os bancos. Resultado da Bradesco foi aqui um resultado que não foi agradável. E ontem teve um movimento de alta forte no IFNC, uma correção era necessária, só que a gente não caiu tanto quanto o IFNC, que puxa tanto o Ibov, né? E aí, se a gente for ver o fluxo hoje, o índice, será que a gente teve um fluxo tão claro como ontem, né? E outros dias de tendência, de XP numa ponta e UBS em outra? Então, aqui a gente teve a UBS XP, mas não foi uma quantidade absurda. Ontem a XP chegou a estar com quase 90 mil contratos na venda. Aqui hoje ela chegou até 36 mil aqui, mas até 11h30. Até 11h30. E a UBS também, o fundo dela aqui foi até meio-dia. Depois houve uma trava aqui, não conseguiu mais... A UBS, pelo menos, né, não entrou de forma na agressão na venda. A gente vê que teve player aqui posicionado na venda desde o início do dia, mas não são players assim que, como se diz, entra de uma vez, sabe? São players que parece que colocou lá no robô assim, vai entrando aí, eu quero até 42 mil contratos na venda e entro o dia inteiro. Esses movimentos aqui realmente agridem o mercado. Mas esses aqui, que fica caindo assim... Nossa, parece que é de forma automatizada, tipo, entra aí na venda o dia inteiro, independente do que está acontecendo. Isso aqui não é um tipo de movimento que realmente agride, não é interessante. Isso aqui, então, ó, essas linhas aqui, tá posicionada na venda, tá? Foda-se, agora esse aqui que realmente, ó, isso aqui é pancada. E foi, deixa eu ver, 14h55, minutos antes daquela questão do leilão que eu falei, do norte-americano. Isso aqui é porrada, isso aqui é de uma vez, isso aqui é interessante, são essas linhas aqui. A Touch, por exemplo, quando ela fica assim travadinha, faz nada. Agora o problema é essas pancadas de uma vez. Olha isso aqui, 15 horas com leilão, ó, a pancada pra cima, pancada pra baixo, pancada um pouco pra cima. Isso aqui que movimenta desses players que são gringos, né? A Goldman também no início do dia, né? Depois entrou mais. Agora esse aqui não faz grande coisa, são movimentos mais esticados, se a gente for ver. Então, o fluxo hoje não foi tão bonitinho igual ontem. Outra coisa para falar, que esse movimento foi ótimo, no sentido de pullback, né? Porque estava esticado, saiu dessa lateralidade ontem, então pode ser apenas um pullback para voltar a subir. Espero que sim, né? Se for para movimento de alta, porque se for rompimento falso, vai voltar para essa região lateral, essa bagunça aqui. Mas olhando a força compradora que teve, o pullback, se eu marcar isso aqui tudo, quase chegou em primeiro nível e tá nessa região, então parece ser de continuidade de alta. Até porque em tempos gráficos aí maiores, a gente tem aí a proximidade da média de 20 lá no semanal,
um candlezinho de repiquezinho de alta. É uma semana que vai antecipar aí feriado de carnaval. O candle de hoje foi um candle inside, ele não, nessa posição que ele está, pra mim, não serve nem para continuidade nem de reversão. Então, teve gap, tem que preencher esse gap talvez aí, não sei quando. Nos 60 minutos dá pra ver claramente a média 20 aqui cruzando a 200, tentando ancorar o movimento de alta. Amanhã, por estar em torno da média 200, o fechamento aqui, a gente pode esperar até o mercado travado, ficar de lado. Por quê? Eu falo sempre, né? Se o mercado está altista e sobe dessa forma aqui e quer subir mais, é muito difícil continuar subindo com o canal de Keltner. Então, o que o preço faz? Fica travado, aí Keltner se afastou, tá lá em cima, aí sobe de novo. Esticou de novo, fica travado, sobe de novo. Então, se o movimento for altista, né, ainda, e por estar em torno da média de 200 aqui, a gente pode esperar até um movimento travado mesmo, mas para pensar em compras é interessante, fica mais fácil, rompendo, por exemplo, estes topos aqui, este topo principalmente. Pensando em compras de pullback aqui em cima, fica tranquilo, fica ótimo. Mas pensando em vendas, tem que sair primeiro dessa região, desse fundo aqui, porque qualquer região, amanhã a gente vai estar em torno da média de 200 exponencial que está aqui embaixo. Então, só a partir do fundo do dia. Já o dólar, bem fácil aqui resumir, porque Deus me livre, é só fazer um caixote enorme. Aqui, um caixote lateral. Se abrir dentro dessa região, esperar, né, se aproximar do topo ou do fundo, as médias estarem bem abertas, alinhadas, para a gente pegar uma pré-tendência, ou se não ficar assim, por exemplo, vou caçar compra aqui. Olha como que as médias estão emboladas para pensar em pré-tendência. Elas precisam abrir, por exemplo, aqui atrás. E aí, se não fizer isso, esperar talvez o rompimento e depois pensar em algo. Lembrando que esse caixote aqui é um caixote dessa região de troca de polaridade. Ainda não quebrou um cenário de um ombro, cabeça ombro, só o segundo ombro que está bem feio. Então pode ser aqui ainda que esteja acumulando talvez para romper esse fundo, porque esse fundo aqui é importante. 60 minutos dá para ver melhor. Então talvez está acumulando para romper. Pode ser de queda e de alta para o índice. Lembrando que amanhã é penúltimo pregão da semana, mas não é só por causa disso, é porque vai antecipar o feriado da semana que vem. Amanhã de notícia nós temos, 9 horas já vai nascer, né? Já vai sair notícia importante. Estão esperando aqui uma queda em relação ao IPCA de janeiro e também o acumulado do ano de 2024, aí acumulando. E então qualquer valor diferente desse pode afetar, mas não é uma coisa tipo notícia dos Estados Unidos que vai trazer uma baita volatilidade. Não é uma coisa assim, não. Depois das 10h30 começa um discurso aqui do Barkin do FONC, apesar que tá uma estrela, mas vai sair junto de pedidos iniciais para o seguro-desemprego, 10h30, não é de movimentar, tá? Não é, porque quando essa notícia tá sozinha, ela não é de movimentar. E depois, nada, praticamente nada. Vai ser um dia bem morno aí de notícia. Lembrando que se for, assim, morno entre aspas, né? Vai ter notícia aqui no Brasil, 9 horas, e ainda vai seguir com a interpretação desse relatório que sai do Bradesco. O Bradesco despencou hoje. Vamos ver aqui. BDC3. Opa. Olha isso aqui. Deixa eu puxar Ctrl J, Ctrl K. O que ela fez sozinha? Olha isso. Então ainda pode afetar. Inclusive, só essa queda hoje ela perdeu o valor de mercado e BTG Pactual passou ela no ranking de valor de mercado aqui do Brasil. E aí, essa queda aqui ainda pode ter interferência amanhã. Não sei se vai dar continuidade. Só sei que foi absurdo, devolveu todo o movimento de alta aqui de quase 2023, de novembro de 2023. Mas se for olhar, deixa eu ver, do início do ano passado. Do início do ano passado foi aqui, deu uma queda bem boa. Bem complicada aqui a região que está. E está caindo com topos descendentes, sei não, hein?
Agora, em relação ao outro que puxa aqui, também saiu o relatório, né? YouTube, que é Itaú. Nós tivemos aqui carregando. Tá. Carregou, foi um diazinho de queda se for olhar pelo gap, né? Porque ontem fechou aqui, abriu aqui embaixo. Mas ok. Nada, assim, preocupante. Mas YouTube tá aí batendo recorde. É um dos que mais está puxando o Ibov pelo setor financeiro. E junto com o Petro também. Petro tá renovando o máximo aí. Deixa eu ver se hoje renovou de novo. Hoje quase renovou, não para de subir, não sei se tem fim esse movimento aqui. Se for olhar por canal de Keltner, não sei como que, né, funciona meu operacional em ações e não operações, mas fez pullback na 20, esticou. Se eu pegar a projeção desse espelhamento e jogar pra cima, o 61 tem alvo lá em cima ainda. Não sei o que mais que tem de alvo aí. Eu sei que tá esticado, mas quem tá caçando topo aí tá sofrendo. Talvez os fundamentos da ação estão muito bons, né, para continuar a estar subindo, porque graficamente está bem complicado aqui. O mensal, quantos meses aí esticado? Desde abril do ano passado não para de subir. Canal de Keltner também do mensal, e eu fico preocupada porque não sei se meu operacional funciona, né, porque da última vez que teve canal de Keltner que foi nessa região foi em 2008 e teve essa queda aqui de quase 60%. Então teve esse canal aqui também, né? E aí caiu uns 30% aqui em 2022. E o que pode acontecer? Tem até medo de depois, daqui a uns anos, se eu estiver aqui, né? O que vai acontecer com esse movimento tão esticado da Petro? Se vai ter uma correção tão forte assim? Porque se for olhar só de retração de FIBO, não choquem se vocês verem uma correção até primeiro nível de cair 23%. Porque, né, a retração tá aí para corrigir de média da 20, só da 20 aqui, 53% de distância. É muita coisa. Já Vale que puxa demais também. O que nós temos aqui do gráfico mensal da Vale? Feio, parecendo um gráfico do dólar, do mensal, travado. Mas olhando, né, historicamente, desde aí 95 é uma ação que tem movimento bem altista, só que ela teve um desequilíbrio bem forte aqui durante a pandemia. Foi um movimento bem forte aqui até 2021. Talvez se não tivesse a pandemia ela ia subir de forma bem saudável, e aí ficou lateral desde 2021. Nós tivemos aí o primeiro candle de janeiro bem forte desse ano. É um candle que tende a dar continuidade ao movimento de baixa e, sinceramente, se a gente for olhar essa sequência que teve vendedor aqui, travou em 61, e se for olhar de pullback, tá com cara que vai testar esse fundo aqui de 2023. Olhando agora pelo semanal aqui, nossa, fez quase uma barra ignorada para continuar o movimento, mas está esticado, precisa de uma correção, um respiro no meio do caminho. Tá na região de 61, pode ser um rompimento falso, uma correção aqui é necessária, é 2/3 de força compradora. Acho que vai dar uma trava aí, boa. Então, Petro não para de subir. Se ela continuar subindo, vale dar uma trava aqui. IFNC, vamos ver IFNC, que tá igual Ibov praticamente. Vamos olhar pelo mensal. Parecido com o Ibov de romper máxima. O mensal do IFNC não rompeu a mínima de janeiro, tá? O que é muito importante aqui, porque pode dar continuidade ao movimento de alta. Lembrando que o Ibov aqui, mesma coisa. Então, é a mesma coisa do gráfico do IFNC. Não muda quase nada. E aí, só foi uma correção bem forte, que teve uma distorção com o Ibov hoje, porque o Ibov não teve uma correção tão forte assim. Foi uma correção saudável. Então, era isso que eu tinha que ressaltar. Dias estranhos, mas normal antes do feriado que vai ter. Vamos ver como que vai ser amanhã. Notícia relevante, mais 9 horas aqui no Brasil.